Eu aposto que toda vez que você vê uma abelha voando, você sai correndo achando que ela vai te ferroar, não é verdade? Mas e se eu te disser que nesse Brasilzão aí tem um monte de espécies de abelha que não tem ferrão e não traz risco nenhum pra nós humanos? O que você me diria? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar um jeito simples que você pode aplicar aí na sua casa mesmo pra diferenciar as abelhas que têm ferrão, que são as abelhas perigosas, das abelhas nativas sem ferrão brasileiras, que são justamente as abelhas que você pode até criar, ó, na sua casa, como eu faço aqui no meu meliponário. Assim, você pode dar adeus, de uma vez por todas, a esse medo de abelha. Antes de começar a falar sobre isso, eu tenho um pedido rápido pra fazer pra você. Você que tá assistindo esse vídeo agora, ou assiste outros vídeos do canal Abelhando Mundo Afora, já tá inscrito aqui no nosso canal pra acompanhar cada vez mais conteúdos incríveis como esse? Se você não tá inscrito ainda, que custo que tem você descer um pouquinho a tela, clicar no botãozinho vermelhinho de se inscrever ali e fazer parte dessa aqui, uma das maiores comunidades de meliponicultores conscientes do Brasil, aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Eu vou esperar você descer a tela aí rapidinho, clicar no botão, que a gente já segue juntos nesse vídeo como verdadeiros amigos, combinado? E aí, clicou? Deu certo? Então bora pro conteúdo. Bom, primeira coisa que eu tenho pra dizer pra você: não existe só aquelas abelhas de filme. Sabia disso? A maioria das abelhas que as pessoas acreditam ser abelhas se resume a essa abelha que tá aparecendo na tela pra você, que é justamente as abelhas que aparecem em filmes. Tem aquele filme do B-Movie, tem vários outros filmes que tem ataques de abelhas. São as abelhas que justamente causam essas notícias de ataques no mundo todo. São as que são mais criadas pra produção de mel, que são justamente as abelhas pertencentes ao gênero Apis, conhecidas como Apis mellifera. As Apis mellifera, elas são as abelhas criadas há mais tempo por nós humanos, criações racionais. Já tem registros de mais ou menos 6.000 anos atrás em uma caverna na Espanha. Olha só essas imagens que impressionantes, do manejo da criação racional dessas abelhas Apis mellifera e também da coleta dos recursos das colônias pertencentes àquela região naquele momento por populações tradicionais humanas aí que viviam nessas localidades. Então, essa criação, esse uso do mel por nós humanos, no caso da Apis, já começou há muito tempo. A Apis é essa abelha comum aí que você tá vendo na tela. Uma abelha com coloração predominantemente amarelada, mas também pode ser uma coloração mais escura, como é o caso da que a gente chama popularmente de africanizada, que seria uma Apis um pouco mais defensiva, mais agressiva, mas ao mesmo tempo também mais produtiva, produzindo uma quantidade maior de mel. Uma característica muito presente nesse tipo de abelha é que ela tem o abdômen listrado. Justamente por isso que nas representações de desenho que a gente vê pela vida, as abelhas todas têm esse abdômenzinho listrado como herança desse gênero, um dos gêneros mais conhecidos de abelhas da humanidade, o gênero Apis. Agora, como eu já avisei vocês, esse não é o único tipo de abelha que existe. Olha só essa abelha aí. Essa é uma abelha das orquídeas, chamada cientificamente de Euglossa. Ela pertencente ao gênero Euglossa e à tribo Euglossini. Essas abelhas, elas são nativas do Brasil e elas polinizam, além de orquídeas nativas tanto da Mata Atlântica quanto de outros biomas brasileiros, outras plantas, sendo uma das abelhas nativas mais importantes para a polinização da nossa flora brasileira. Uma abelha linda, de coloração metalizada, que pode variar desde o verde metalizado até o azul metalizado e que você pode, ó, em caixinhas como essa daqui, ó, criar elas também na sua própria casa. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha lá dentro, ó. Ela construindo o ninho, olha lá, ó, os ninhozinhos dela, tá vendo? Olha aqui desse lado tem outra, ó. Olha ali no cantinho. Pois é, essas aqui são as abelhas euglossas. Essas abelhas aqui, elas têm ferrão e elas podem usar o ferrão mais vezes, diferentes do ferrão da Apis mellifera, que ela ferroa e o ferrão fica grudado na pele e saem partes do intestino, bolsa de veneno e a abelha acaba morrendo. Essa daqui não, ela pode usar o ferrão várias vezes porque o ferrão não tem contraferrões, justamente que é o que adere na nossa pele ou no animal que ela vai ferroar. Só que apesar dela ter ferrão, é uma abelha super mansa e mesmo a gente mexendo na caixinha aqui, não tem muito problema que ela não vai sair para se defender. Na verdade, isso acontece com a maioria das abelhas, mesmo as que têm ferrão. Essas abelhas, as euglossas, essas abelhas verdes metálicas, elas são muito confundidas com moscas varejeiras. Inclusive, é uma das maiores causas de morte das abelhas euglossa. As pessoas matam elas acreditando que são moscas varejeiras que entraram em casa e acabaram ficando presas. Na maioria das vezes, são abelhas euglossas. Você tem que ficar de olho para não acabar exterminando a abelha aí na sua casa. Combinado? Um outro tipo de abelha que pouca gente acha que é abelha também, mas que tá pertencente a esse grande
grande grupo das abelhas para te mostrar que aquela abelha listradinha que tem ferrão não é a única abelha que existe, são essas aí, as mamangavas. Muita gente acha que essa abelha aí é um besouro por conta do tamanho dela, mas não, é uma abelha solitária. Algumas delas podem ter um hábito de vida um pouco mais social, com outras abelhas, outros membros num mesmo local, numa mesma colônia, mas em geral são abelhas solitárias nativas brasileiras. Esses abelhões grandões que são uma das melhores polinizadoras do maracujá, por exemplo, e de muitas outras plantas que são cultivadas e também as plantas nativas do Brasil, sendo igualmente importantes quando comparadas às outras abelhas que a gente tem aqui no nosso país. E por fim, mas não menos importante, temos também as abelhas nativas sem ferrão do Brasil. Um grande grupo de abelhas que não demonstram risco a ninguém, que não tem ferrão e que, como a abelha com ferrão tradicional que a gente conhece, também produzem mel. Só que diferente do mel tradicional, é um mel impressionante, maravilhoso, delicioso e muito mais valorizado, mas que a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco ainda nesse vídeo. Como as abelhas das orquídeas, aquelas verde metalizada, e as mamangavas, aquelas abelhas grandonas, são muito diferentes da abelha tradicional com ferrão, eu vou te mostrar aqui 5 passos simples para você diferenciar as abelhas com ferrão de todas as espécies de abelhas sem ferrão brasileiras. Assim você vai saber exatamente se a abelha que chegou até você ou aquela abelha que você viu na praia no refrigerante, por exemplo, é uma abelha com ferrão e você precisa aí tomar um certo cuidado para não acabar levando uma ferroada, ou se é uma abelha nativa e você pode ficar tranquilo. Combinado? E a primeira forma de diferenciar uma abelha da outra é justamente utilizando o tamanho. As abelhas com ferrão, elas têm um tamanho muito próximo, um pouquinho maior de 1 centímetro. Já as abelhas nativas sem ferrão, a grande maioria delas, que é um grande grupo que a gente chama popularmente de trigoniforme, as abelhas que têm um formato de mosquitinho, né, um formato de trigona, como essa, uma das mais comuns, a abelhinha jataí, elas não passam muito dos 7 milímetros de comprimento. Isso falando das maiores espécies de trigoniforme, como a borá, por exemplo, que é a Tetragona clavips, ou a marmelada, que é a Phresiomelita varia, muito semelhantes a jataí, só que de tamanho bem maior. As únicas abelhas sem ferrão que vão ter um tamanho próximo do tamanho da abelha com ferrão, e que justamente são as que a gente tem que se atentar para diferenciar, são as abelhas sem ferrão pertencentes ao gênero Melipona, que é justamente essas caixas que estão aqui atrás de mim, da urso amarela, por exemplo, que é essa toda amarelinha, ou da mandaçaia, que é essa toda pretinha com abdômen com listras amarelas, entre outras espécies, que em alguns casos são sim até que parecidas com a abelha com ferrão. E é por conta dessa semelhança do gênero Melipona, que são as grandonas abelhas sem ferrão, com as abelhas com ferrão, que daqui pra frente a gente vai seguir os próximos passos de diferenciação usando essas duas abelhas, tá? Porque as outras menorzinhas, só pelo tamanho já dá pra vocês diferenciarem. Segunda forma de diferenciar as melíponas das abelhas com ferrão, a coloração delas. As abelhas com ferrão, por exemplo, as Apis mellifera, elas têm uma variação de coloração muito pequena. Normalmente elas têm essas características muito presentes. O abdômen listrado pode ser que seja um pouquinho mais escuro, pode ser que seja um pouco mais amarelinho, como a abelha europeia tradicional. O tórax com pelos de cor padrão, normalmente uma cor neutra, então não tem uma cor muito vibrante, como um tórax ruivo da urso nordestina, por exemplo. Vai ser sempre amarelinho mais clarinho, ou uma cor um pouco mais acinzentada ou mais escura, no caso das abelhas com ferrão. Já as abelhas sem ferrão do gênero Melipona, que são as grandonas semelhantes às abelhas com ferrão, elas têm uma variação grande de coloração, tanto do seu abdômen, quanto do tórax, quanto da cabeça, o que faz com que a maioria das espécies a gente consiga diferenciar fácil da abelha com ferrão. Olha só a bugia, por exemplo, ela é uma abelha toda amarelinha, os pelos do tórax, os pelos da cabeça, o abdômen dela, tudo tem coloração amarelo, ela não tem nem listra no abdômen, então já fica fácil de diferenciar ela de uma abelha com ferrão, por exemplo. Outro exemplo é a guaraipo negra ou a mandaçaia, que são abelhas mais escuras. No caso da guaraipo negra, ela tem o corpo quase que completamente escuro, diferente da abelha com ferrão, que tem o abdômen listrado. No caso da mandaçaia, por exemplo, um corpo todo preto, um preto bem vivo, e o abdômen com listras amarelo fluorescente, muito diferente da abelha com ferrão, que você tá vendo aí a comparação na tela. Dá pra diferenciar fácil. Agora, sim, tem algumas espécies de melíponas que se assemelham às abelhas com ferrão, e são justamente espécies como a urso nordestina, que é essa que você tá vendo aí, ou a jupará, que é essa abelha que você tá vendo aí, a tiúba, a urso cinzenta, que são as espécies que a gente vai se atentar, que a gente vai dedicar mais atenção para aprender como diferenciar. E para diferenciar justamente essas espécies mais parecidas com a abelha com ferrão, a gente vai usar a terceira
terceira forma, o terceiro passo para diferenciação, o formato dessas abelhas, mas não do corpo todo, principalmente o formato do abdômen delas. O abdômen é essa terceira parte da divisão do corpo da abelha. A divisão principal do corpo da abelha, ela tem cabeça, essa parte da frente onde fica a mandíbula, o tórax, que é onde fica ligado aí os apêndices locomotores, que são as duas asas, né, os 2 pares de asas e os 3 pares de pernas, e o último, que é essa bundinha da abelha, é justamente o abdômen. O abdômen, no caso da Apis mellifera, ele tem um formato mais lanceolado, ou seja, ele é um pouquinho mais pontiagudo. Dá pra ver, tá vendo essa voltinha embaixo do abdômen dela? E normalmente ele é um pouco maior do que o abdômen das abelhas sem ferrão. Sabe por que isso acontece? Porque no abdômen da Apis mellifera tem bolsa de veneno, tem músculo projetor do ferrão, tem o ferrão, tem um monte de estruturas ali que são utilizadas para defesa dessa abelha, além das estruturas tradicionais que também tem no abdômen de uma abelha sem ferrão, como o intestino, as estruturas reprodutoras. Então ocupa mais espaço manter todas essas estruturas e por isso que o abdômen ele é um pouco maior e tem esse aspecto, esse formato um pouco mais pontiagudo, diferente do abdômen das abelhas sem ferrão. Como vocês podem ver na imagem, ele normalmente tem um aspecto sempre mais circular, mais arredondadinho no final e tem um tamanho um pouco menor quando comparado ao abdômen das Apis mellifera. A quarta forma de diferenciar esses dois tipos de abelhas é utilizando o ninho delas. Então, se você encontrar o ninho da abelha que você quer diferenciar, ou se você já se deparar com algum ninho e quer saber se é um ninho de abelha com ferrão ou um ninho de abelha sem ferrão, a principal estrutura que você vai observar para conseguir fazer essa diferenciação é o que nós chamamos aqui na criação de abelha sem ferrão de pito de entrada. É a estrutura de entrada nas colônias de abelha. No caso das abelhas com ferrão, essa estrutura de entrada, ela é muito parecida entre todas as espécies pertencentes ao gênero Apis. Sempre vai ser ou uma fenda ou um buraco, sem construção de nenhum pito de entrada, uma projeção, uma estrutura diferente, não. É só um buraco onde vão ter abelhas entrando e saindo. Normalmente em formato de fenda, porque tem muitas abelhas, são muitas operárias em uma colônia de Apis e elas acabam ocupando muito espaço do pito de entrada nesse trabalho de entrada e saída. Diferente dos pitos de entrada das abelhas sem ferrão. No caso do gênero Melipona, que é o mais semelhante à abelha com ferrão, a gente tem pitos de entradas em raias convergentes, que são essas entradas aí da mandaçaia, por exemplo, ou olha essa entrada da bugia, uma entrada com uma coloração mais avermelhada, raias de barro construídas, com esse pequeno orifício dentro. Tem abelhas que constroem só um pequeno buraquinho, colocam um pouco de barro, como é o caso da guaraipo, mas em geral sempre vai ter alguma estrutura presente no pito de entrada das abelhas sem ferrão. Pode ser um tubo, no caso da Scaptotrigona, pode ser uma raia de barro, no caso das melíponas, pode ser uma boca de barro semelhante a uma boca de sapo, no caso das abelhas chamadas de boca de sapo, pode ser um ninho de barro com essa projeçãozinha aí na frente, como o caso do ninho da Trigona spinips ou Irapuã, uma das abelhas pretinhas mais comuns do Brasil. Enfim, as entradas vão variando e olhando a entrada a gente consegue diferenciar. Se for uma fenda, normalmente se trata de uma abelha com ferrão. Se for alguma outra estrutura, normalmente se trata de um ninho de abelha sem ferrão. É claro, se bater aí os outros passos na diferenciação. Vale lembrar que tem algumas poucas espécies de abelha sem ferrão que tem uma entrada semelhante à entrada da abelha com ferrão, como é o caso da Borá, a Tetragona clavius, que também tem uma entrada de fenda, mas diferente da abelha com ferrão, ela vai colocar um pouco de resina nessa entrada, um pouco de cerume nessa entrada, que faz com que a entrada seja uma fenda perfeita, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, dá pra ver isso bem definido. E também tem a Oxytrigona, que é a tataíra ou cospe-fogo, uma espécie de abelha sem ferrão que também constrói uma fenda na entrada. Mas olha, tanto a Borá quanto a Oxytrigona, logo na primeira diferenciação a gente já consegue identificar que ela não é uma abelha com ferrão, porque ela tem um tamanho menor do que 7 milímetros e tem uma coloração completamente diferente da coloração das abelhas com ferrão. Então nem precisa ficar olhando o ninho delas, que já sabe, só por olhar a abelha, que não se trata de uma abelha com ferrão. E a quinta e última forma, o quinto e último passo para diferenciar uma da outra é justamente pelo comportamento. As abelhas com ferrão do gênero Apis normalmente são mais curiosas do que as abelhas sem ferrão. Tanto que quando você tá na praia tomando refrigerante, que chega uma abelha para fuçar ali, para xeretar o seu refrigerante, normalmente se trata de uma abelha com ferrão, uma abelha do gênero Apis. Elas são tão generalistas que elas podem aproveitar de refrigerante, de xarope, de açúcar, de até um suco bem doce que você deixa pro lado de fora. Então essas abelhas que chegam até
perto da gente pra ver o suco que a gente tá tomando, pra xeretar o refrigerante, vão até o lixo caso a gente tome alguma coisa muito doce, caldo de cana, por exemplo, atrai bastante elas. Todas essas mais xeretas normalmente se tratam das abelhas com ferrão. Mas tem algumas abelhas sem ferrão que também tem esse hábito, como é o caso da Irapuã, a Trigonis pimpis. Mas ó, só pelo tamanho e a coloração já dá pra diferenciar. Olha a diferença, aqui desse lado a gente tem uma Apis e do outro lado uma Trigonis pimpis, uma abelha pretinha, menorzinha, totalmente diferente das abelhas com ferrão. E além dessas diferenças no corpo e na entrada do ninho dessas abelhas, você sabia que dentro dos ninhos, as abelhas com ferrão das abelhas sem ferrão são completamente diferentes também? Pois é, o ninho de abelha sem ferrão por dentro, ele é construído em discos horizontais na grande maioria das espécies. Eles não são em favos verticais, como é o caso da Apis mellifera. Olha a diferença de um ninho de abelha com ferrão nesses discos horizontais para o ninho de Apis nos favos verticais. Além disso, a reserva alimentar da colônia é completamente diferente também. Nas abelhas sem ferrão, o mel e o pólen são armazenados nesses potões que vocês estão vendo, que são os potes de alimento das colônias. Já no caso da Apis, o mel e o pólen também são armazenados nesses favos verticais. Então tem muitas estruturas que só olhando dentro dos ninhos também dá para diferenciar um grande grupo das abelhas sem ferrão desse outro grande grupo que são as abelhas com ferrão. Aí até mesmo para quem tá criando elas, fica bem fácil de diferenciar logo no começo da criação. Aí a melhor parte, por falar em criação, as abelhas nativas sem ferrão, você pode, independente de onde você tá, se é uma casa, se é um meio rural, se é um apartamento, se é o meio do mato que você tá morando, você consegue criar elas também, sabia disso? Assim como eu faço aqui na minha casa com as minhas colônias, você pode manter suas próprias colônias para polinizar sua horta pomar, para gerar alimento para perto de você, trazer vida para perto de você, mas além disso, produzir um mel delicioso, medicinal, um mel altamente valorizado, produzir pólen, produzir uma das própolis mais medicinais do Brasil testada por pesquisas científicas e trazer essa alegria de vida que é ter um hobby extremamente prazeroso como a criação das abelhas nativas sem ferrão. E tem espécies perto de você, isso eu posso garantir, que são incríveis. Em todo lugar do Brasil tem pelo menos 20 espécies de abelhas sem ferrão ocorrendo por perto. E você tá em um lugar como esse. Então aproveita. E se você quiser aprender como criar e manter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão com segurança e com sucesso, eu te convido a se inscrever aqui no canal Abelha no Mundo Afora, que é justamente essa a nossa missão, de levar pessoas como você, que estão interessadas em iniciar suas próprias criações, as informações seguras, embasadas em pesquisas científicas que você vai utilizar para ter a segurança e o sucesso que a gente fala que vocês vão ter. Então pode acreditar que tudo que a gente fala aqui é porque alguém pesquisou em algum lugar e comprovou esses resultados. Essa é a nossa missão para levar até você um conhecimento de qualidade. Então se inscreve para valorizar o nosso trabalho e de certa forma acompanhar cada vez mais vídeos bons, bacanas, bem preparados como esse que eu trouxe aqui hoje para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e manda ele para aquela pessoa que ainda tem medo de abelha porque não sabe diferenciar as abelhas com ferrão das abelhas sem ferrão. Olhando esse vídeo, ela vai ficar craque na diferenciação. Conto com você, um grande abraço do maior abelhudo de todos e muito obrigado por acompanhar esse vídeo até agora. Tchau, pessoal, fui!